Foi sancionada no início de abril a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O Acontece TV convidou um especialista no tema para falar sobre as principais inovações e analisar os impactos sobre o controle da gestão pública. Seja bem-vindo ao Acontece TV, professor Herbert. Quais as principais modificações ou inovações que esta nova Lei de Licitações e Contratos apresenta? Olá, Carolina, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder falar sobre a nova Lei de Licitações. E também já gostaria de aproveitar e mandar um abraço a todos os agentes públicos do TCE do Ceará. É sempre um prazer gigantesco falar com os servidores dos Tribunais de Contas. Afinal de contas, eu sou servidor, sou auditor de controle externo do TCE do Espírito Santo. Também é muito bom poder falar sobre essa nova legislação, a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como ela é, de fato, uma nova lei, um novo estatuto, um novo regime jurídico das licitações e das contratações, ela não apenas altera a 8666, na verdade, ela substituirá a 8666, e por isso nós temos muitas mudanças conforme a gente vai analisando cada um dos tópicos da legislação. Mas assim, só para a gente poder pontuar algumas mudanças interessantes. A nova Lei de Licitações ela vai substituir a 8666, o RDC e a Lei 10.520. Então ela basicamente junta regras dessas três leis e além disso pega também emprestar algumas regras lá da Lei 13.303, que é o Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da vigência dessa norma, mas dentro das novidades eu posso destacar, por exemplo, uma mudança nas modalidades de licitação. Não existem mais aquelas modalidades definidas pelo valor estimado da contratação. O convite e a tomada de preço foram extintos nessa nova legislação. Além disso, o próprio regime diferenciado de contratações também vai deixar de existir. E, por outro lado, surge o diálogo competitivo, que vai ser a grande novidade dentro das modalidades de licitação, que vai ser a alternativa para a administração pública poder licitar aqueles objetos que ainda não há uma solução tecnicamente disponível para isso. Nós também vamos ter mudanças muito significativas na parte dos contratos, como, por exemplo, novas regras sobre as garantias contratuais e novas regras sobre o prazo de vigência dos contratos. Enfim, dá para a gente falar um monte de coisa aqui, porque realmente é uma nova legislação muito mais moderna e que teve muita participação dos tribunais de contas. Então, por isso se incorporou muito o entendimento que os tribunais de contas já adotavam em vários casos. Por isso vai ser bem bacana essa nova legislação. Eu estou bastante otimista na sua aplicação. E com relação às obras e serviços de engenharia, quais são as novidades? Quanto aos contratos envolvendo obras e serviços de engenharia, a gente pode destacar, por exemplo, a questão dos regimes de contratação. A gente já tinha no RDC e na Lei das Estatais o regime de contratação integrada, em que basicamente você faz toda a solução, licita basicamente toda a solução que vai ser realizada pelo licitante vencedor, inclusive com a elaboração do projeto básico, mas nós também incorporamos agora um método alternativo, que é a contratação semi-integrada dentro das licitações para obras e serviços de engenharia. Além disso, nós temos também a previsão expressa agora da matriz de alocação de riscos, que vai buscar definir, alocar os riscos, as responsabilidades pelos riscos entre a administração pública e o contratado. Com isso, as regras sobre a aplicação dos aditamentos, da revisão dos contratos, ficam um pouquinho mais claras na nova Lei de Licitações. Temos também mudança significativa na parte das garantias contratuais, como, por exemplo, algumas regras bem definidas sobre a utilização do seguro-garantia, em que o eventual segurador ele pode ter que responder ou assumir a responsabilidade pela execução do empreendimento. O legislador teve uma grande preocupação em tentar evitar ao máximo que existam obras paralisadas. Então, se você tem um contrato de obras e serviços de engenharia que envolva valores significativos, por exemplo, você pode empregar lá um seguro-garantia. E o segurador, caso a contratada não cumpra com suas obrigações, o segurador pode ter que assumir a execução dessa obra. E quando essa nova lei entra em vigor? E sobre a vigência, aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, a lei ela entrou em vigor desde a sua publicação. Então, a Lei 14.133 já está em vigor. Teoricamente, eu já vou explicar por quê, teoricamente ela já pode até mesmo ser aplicada pela administração pública. Só que durante 2 anos, a legislação anterior, a 8.666, a 10.520, e o RDC também continua em vigor. Então, durante esse período, a administração pública poderá optar entre licitar com base na legislação anterior ou na nova legislação. Os municípios com população inferior a 20 mil habitantes, eles também terão algumas regras específicas durante 6 anos para adaptação, como, por exemplo, as regras sobre os agentes de licitação pública, que esses agentes de licitação terão que ter algumas características específicas. Os municípios com população inferior a 20 mil habitantes terão 6 anos
para se adaptar a essas regras. Muito obrigada pela sua participação, professor Herbert. Carolina, obrigado, muito obrigado mesmo pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nova lei de licitações. Um grande abraço para você. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, TCE inicia ações para a construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM.